Há milhares de anos, em local até então desconhecido, um reino misterioso e mágico abrigou diversos animais guardiões de um tesouro único, os caracóis de cristal. Coincidência ou não, mesmo após séculos do seu desaparecimento, o reino de Guká e seus habitantes impactaram diretamente parte da formação cultural do país que abraçou esse local. Os animais de Guká ganharam um novo significado entre a população brasileira, através de expressões populares passadas de geração para geração. Agora, resquícios arqueológicos e outros achados históricos apontam para a descoberta de Guká em meio à vastidão da Serra de São Domingos, no sul de Minas Gerais. Uma jornada desafiadora em busca do tesouro perdido teve início, e apenas uma pessoa conseguirá conquistá-lo. Como você pode perceber, o reino de Guká traz a história de desbravadores que estão em busca de um tesouro perdido. É um jogo para todas as idades, a partir de 6 anos, de 3 a 8 participantes. E dentro dessa caixinha portátil aqui, como todos os nossos produtos, vem o manual do jogo, 8 marca-pontos, 3 tipos diferentes de carta, então a gente tem 12 cartas apoio, 12 cartas ônus-bônus, 24 cartas aliadas e além disso a gente tem 17 caracóis de cristal que representam o tesouro de Guká e um dado. Vou tirar algumas aqui só para a gente simular e entender como funciona o reino de Guká. O reino de Guká ele é realizado em rodadas, sendo que em cada uma dessas rodadas você vai ter um vencedor. Para simular uma rodada, eu vou colocar aqui como se a gente tivesse 3 jogadores. Cada jogador ele recebe 2 cartas aliadas e uma carta apoio. Além disso, cada jogador tem o seu próprio marca-pontos, que é quando ele verifica a evolução ao longo das rodadas. Além disso, então as cartas apoio a gente retira, as aliadas se mantêm no centro, né, no jogo, e a gente tem uma carta ônus bônus que é selecionada. Essa carta, o conteúdo dela somente é revelado após termos um vencedor, ou caso alguém tenha uma carta apoio que permita descobrir qual o conteúdo da carta ônus bônus. É aqui que vai dizer o que valeu você ter vencido a rodada. Então ela é revelada somente no fim. Muito bem, a gente tem as principais cartas, são as cartas aliadas. Elas representam personagens de expressões populares com animais que fazem parte da nossa cultura. Então a gente tem um exemplo aqui, boi sonso, elefante branco, galinha dos ovos de ouro, cobra criada, lágrimas de crocodilo, são 24 personagens. E aí, para simular, a gente vai ter o seguinte: esse jogador, que é o jogador da vez, ele escolheu uma carta aliada e resolveu atacar este jogador aqui que escolheu uma carta aliada para se defender. Então a gente vai ter o combate que é entre olhos de lince e papagaio de pirata. E como que vai se resolver quem vai vencer, se é o olhos de lince ou se é o papagaio de pirata? Em cada uma das cartas a gente tem uma conta matemática incompleta, que para isso, né, a gente vai utilizar o dado. Então o jogador, que é o dono do olhos de lince, vai jogar o dado, tirou 6, 6 mais 2, 8 pontos. Nesse caso, já está resolvido o combate, porque o papagaio de pirata é menos 2, mas vamos supor que fosse possível, 4 menos 2, 2. 2 pontos o papagaio de pirata, o olhos de lince tem 8 pontos, o olhos de lince venceu o combate, o dono mantém a carta, aqui o papagaio de pirata ele está eliminado e uma nova carta aliada chega para esse jogador. Ao vencer um combate, o jogador recebe um caracol de cristal. E aí, o jogo segue. É a vez do próximo jogador que escolhe outro adversário, combate entre as aliadas utilizando o dado, o vencedor ganha um caracol de cristal, o perdedor substitui a sua carta aliada, o jogo vai seguindo. Quem alcançar 3 caracóis de cristal, vamos supor esse jogador aqui, conseguiu, venceu vários combates e chegou a 3 caracóis de cristal. Ele vence a rodada.
Porém, antes da gente revelar o que ele ganhou com isso, eu vou falar das cartas apoio. As cartas apoio, elas trazem outros 12 personagens que fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, Cantar de Galo, a Mãe Coruja, Boca de Siri, o Abelhudo e outros jogadores que, diferente das cartas aliadas onde você tem uma conta matemática para ser completa, a carta apoio tem uma ação específica para ser realizada a qualquer momento da partida. Então, por exemplo, esse jogador aqui, acertar na mosca, ganha um caracol da mesa. Então, no caso, ele não precisava nem vencer 3 combates, ele poderia apresentar essa carta e pegar um caracol da mesa, completando os 3 antes mesmo de vencer os 3 combates. Essa outra carta apoio, Mão de Vaca, impeça que um jogador pegue um caracol da mesa após vencer um combate. Então, naquele exemplo, né, que a gente teve anterior, o jogador que venceu, na hora que ele for pegar o caracol da mesa, o adversário apresenta essa carta, Mão de Vaca, e evita que ele pegue o caracol. Isso atrapalha bastante na estratégia de vencer a rodada. E um outro exemplo, Engolir Sapo, devolva um caracol para a mesa obrigatoriamente. Então, mesmo que você tenha vencido, você vai ter que engolir sapo e devolver aquele caracol. As cartas apoio trazem uma dinâmica muito interessante para o jogo, porque isso envolve estratégia e o momento certo de você apresentá-la. Enfim, você passou por todos os desafios, venceu os combates, somou 3 caracóis e agora você vai ver o que aconteceu com você, revelando o conteúdo da carta Ônus Bônus. E olha só, mais um elemento de surpresa e que traz dinâmica para o reino de Gukah. Mesmo você vencendo a rodada, temos o seguinte: vixe, o reino de Gukah pode ser traiçoeiro. Perca 1 ponto em seu marcador. E aí aqui a gente tem um marcador, no caso desse jogador que venceu a rodada, porém o reino é traiçoeiro e na verdade ele perdeu 1 ponto. Seguem as rodadas e o vencedor vai ser aquele que atingir 5 pontos primeiro ou estiver na frente no tempo determinado de jogo. Isso significa que ele conquistou o tesouro de Gukah com todos os caracóis de cristal. Jogo para todas as idades, muito dinâmico, muito divertido, e eu espero que vocês gostem de mais esse produto que a gente fez com muito carinho para vocês.